Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Na aula de hoje a gente vai trazer um assunto que é muito importante para a gente refletir, principalmente para quem vai fazer o uso da cannabis, né? O Padre Ticão sempre falava isso, que não adiantava a gente tomar cannabis ou qualquer outra coisa se a gente se envenena com os alimentos, se envenena com algumas práticas. Então, uma aula para mim super importante, principalmente para aqueles que fazem uso terapêutico da cannabis ou para aqueles que pretendem fazer. Então, uma reflexão, inclusive para aqueles que vão prescrever, né, para os médicos que vão prescrever. Então, para essa aula, a gente traz a doutora Carolina Nossetti, que sempre nos apoiou, que também apoiou o Padre Ticão em várias iniciativas, né? Eu sou super fã, e ela vai falar sobre saúde integrativa, também sobre titulação e sobre prescrição de cannabis. Então, é um prazer tê-la, tenho certeza que vocês vão adorar a aula e vão refletir sobre várias práticas que a gente faz no dia a dia, né? Então, até a próxima aula, a gente entra em veterinária em breve e vai fechando esse módulo das práticas clínicas, né? E entra em outros módulos aí, como a questão legislativa, que eu falei um pouquinho a semana passada, e aí a gente vai encerrando o curso, aí vai caminhando para o final, acho que o último mês de curso. Então, tenham uma ótima aula, não esqueçam de correr nas atividades que vocês não fizeram, depois acumula, fica difícil de fazer. Não esquece também de curtir, comentar, compartilhar, aquelas coisas que eu sempre falo aqui. E lembrando que amanhã tem conteúdo novo às 16h20 lá no Canabinal. Tenham uma ótima semana, a gente se vê em breve. Olá, Carolina Nossetti aqui. É com prazer que eu trago esse conteúdo para vocês. Saúde integrativa e cannabis, com elementos tanto da prescrição quanto da dosagem e titulação, o autocuidado nessa jornada, né, de saúde. Alguns anos já aqui conectada a esse curso da Unifesp e vejo que a cada edição a gente consegue trazer mais conteúdos, mais professores, então muito bom da gente estar mais um ano nessa. A minha jornada começa fora do Brasil, em termos de cannabis. Eu me mudei para os Estados Unidos, fiquei lá por quase 10 anos, onde eu obtive meu Revalida, minha certificação em CFMD. Voltei para o Brasil e comecei a me dedicar a duas entidades, uma de educação, que eu fundei, Intercan, e a outra Interdoc, consultório de cannabis. Comecei a dar aula na Unifesp, junto ao Padre Ticão. Depois me juntei à professora Cláudia Tambelli, professor Parada, da Unicamp, que tem um instituto, não, o Centro de Estudo de Dor por lá. Faço parte de algumas outras entidades também de educação fora do Brasil. E hoje sou fundadora da VIF, uma assistente virtual de cannabis. Também me dediquei, desde o meu retorno em 2018, ao advocacy, inicialmente com a senadora Mara Gabrilli, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, depois junto ao ministro Paulo Teixeira, apoiando o PL 399, Dr. Luciano Dutti, e mais recentemente, em 2019, iniciamos um apoio
deputado Caio França, no desenvolvimento da lei no estado de São Paulo que viabilizou a distribuição gratuita de cannabis pelo SUS, ainda numa quantidade restrita de condições, mas demos um passinho aí rumo à democratização do acesso. Vou trazer aqui algumas reflexões. Uma desse trabalho que eu desenvolvi com a senadora Mara Gabrilli e o Dr. Fileve, da Unifesp, um PDF, recomendo, tá nas páginas da senadora Mara Gabrilli, tem muita informação interessante lá, e uma das perguntas, né, era o que a pessoa achava da distribuição gratuita de cannabis pelo SUS, e 79 pessoas disseram que estão de acordo com isso, que apoiam. Então, nem tanta gente contra assim, né? Esse número do panorama dos médicos dos pacientes é de 2022. Hoje estima-se que tenhamos 500 mil pacientes legais e mais pelo menos o dobro ou triplo de pacientes que fazem o acesso por outras vias que não a via da Anvisa, e cerca de 5 ou 6 mil médicos. E essas reflexões aqui que eu trago para a gente entender o impacto da cannabis e o potencial de alívio de sintomas. Considerando que o Brasil é o país que mais consome Rivotril do mundo e que temos aí quase 10% da população de pessoas ansiosas, nos aponta que a gente precisa considerar alguma outra opção, além das que estão na farmácia, os benzodiazepínicos, muitas vezes usados para ansiedade. Um outro dado relevante é que houve um aumento de 74% no número de vendas de antidepressivos. E apesar da gente não ter uma robustez de artigos científicos mostrando o potencial terapêutico dos canabinoides em distúrbios do humor, a gente sabe que tem uma prevalência importante de ansiedade e insônia nesses pacientes com depressão. E se a gente vê uma melhora na insônia e na ansiedade, a tendência é que, de forma indireta, a gente tenha uma melhora do humor. Existe uma prevalência também considerável dos pacientes com dor. A gente estava falando de depressão, agora está falando de dor. Então, aqui, dores crônicas atingem 37% dos brasileiros. A cannabis tem potencial terapêutico no alívio dos sintomas da dor, além dos sintomas da ansiedade e da insônia, que eu mencionei anteriormente, e o impacto indireto na depressão. A gente observa o potencial terapêutico em diferentes condições, incluindo dor, esclerose múltipla, doença de Alzheimer, na ansiedade e irritabilidade, principalmente os estudos sinalizam, doença de Parkinson também na ansiedade, dependência química, doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa e doença de Crohn, distúrbios do sono, o TEA, epilepsia refratária e transtornos da ansiedade. E apesar dessa foto não tão científica assim, ou não é o que normalmente se consome pelo uso oral, né? Não consome no uso médico, apesar de ter pacientes que fazem uso vaporizado e fumado com respostas positivas, porque o corpo não vai diferenciar de onde está vindo, por que via os canabinoides estão sendo consumidos, mas a gente vê que tem um quê de preconceito ali, de generalização, como se todos os pacientes fizessem uso só da forma fumada, e existem diferentes formas além dessa para o paciente fazer esse consumo. Existe a necessidade da gente discutir redução de danos. Então, quando o paciente está fazendo uso da cannabis por via fumada, é esperado uma reflexão sobre a possibilidade de troca para uma via vaporizada.
e se essa é a via que está sendo usada, né, a via vaporizada, deve-se considerar a via oral. E cada paciente vai ter uma escolha ali a fazer. Mas sempre lembrar ali da redução de danos. Nesse livrinho, apesar da tragédia ali na capa, o que veio foi uma pérola, que é essa página que diz que existem evidências conclusivas dos canabinoides em diferentes condições de saúde, como dor, espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular, a esclerose múltipla, e náuseas e vômitos causados por quimioterápicos. A gente também tem evidências conclusivas do uso dos canabinoides em algumas epilepsias raras, apesar de não estar nesse livrinho. Temos também evidências moderadas com relação ao uso dos canabinoides em distúrbios do sono e algumas outras condições que a gente tem menos evidências, mas que na prática clínica a gente observa, assim, alívio de sintomas. Potencial no Brasil é muito grande. Se vocês observaram, o número passa dos 220 milhões de pessoas, né, do Brasil. É que alguns desses pacientes têm mais de uma condição. É por isso que o número está maior aqui. Mas existe um potencial relevante em TEA, Alzheimer, dor crônica, distúrbio do sono, ansiedade e outras condições. Agora trazendo um pouco o conceito de saúde integrativa em conexão com o endocannabinoidoma. O endocannabinoidoma é entendido como um sistema endocannabinoide estendido, e existem várias atuações no nosso corpo, né, no humano e nos animais. Essa expressão do endocannabinoidoma, ele é um reflexo do que a gente come, dos exercícios que a gente faz, se a gente dorme ou não dorme, como está o nosso emocional. É um sistema complexo. Então, a gente tem, por exemplo, conexão do sistema endocannabinoide com as bactérias do intestino. Então, essa é uma das partes que compõem esse endocannabinoidoma, essa comunicação fora do sistema endocannabinoide e em contato com outros sistemas fisiológicos e outras partes do nosso organismo, por exemplo, as bactérias do nosso intestino. E com relação ao cuidado integrativo mencionado aqui, a gente vê que esse cuidado traz uma parte mais convencional e também um cuidado complementar. Então, não só aquela medicina da indústria farmacêutica, do sintético, mas é multimodal, né? Tem intervenções multimodais e é um conjunto do convencional com o complementar. Cada instituição tem uma forma diferente de trazer isso, mas a intenção aqui é olhar o paciente como um todo. Na faculdade de medicina, a gente aprende a fatiar o paciente. Então, o médico da cabeça não olha o pé, o médico do pé não olha a barriga, e a gente fica enxugando gelo. Então, se a gente olha o paciente como um todo, a chance de enxugar gelo é menor. Então, aqui, esse é um documento do instituto do governo americano. Eu deixo sempre as referências aqui embaixo, né? O NIH é um órgão do governo americano muito respeitado. Então, se vocês tiverem mais curiosidade, sugiro que dê uma olhada nos links aqui de referência. Então, aqui tem essa grande categoria, práticas relacionadas a corpo e mente, algumas subdivisões, depois eu trago, alguns produtos naturais, inclusive plantas, e outros componentes aqui dessa medicina, diria, convencional, não quero falar tradicional, porque tradicional não é, né? A gente tem um histórico de uso de outros componentes antes da indústria farmacêutica chegar, mas aqui ficou tudo junto, tá? Então, nas práticas de corpo e mente, a gente tem yoga, a gente tem viver no presente momento, a gente tem
Mindful eating é quando você está ali vivendo nesse momento presente enquanto você come, ao invés de olhar a tela. Então, qual que é a textura do alimento, qual que é o cheiro, qual que é a cor, observar ali a alimentação. E aí tem uma parte nutricional, suplementos, existem também as drogas sintéticas da farmácia, os suplementos, cirurgia, então esse todo é o cuidado integrativo. E aí a gente tem alguns componentes do sistema endocannabinoide que eu não vou aprofundar, porque vocês já têm outras aulas que tratam disso, mas temos os endocannabinoides, que é o 2-AG-anandamida, os receptores canabinoides principais, CB1, CB2, e a ampliação desse SEC, sistema endocannabinoide, que é endocannabinoidoma. E muito individual esse sistema, como uma impressão digital, cada um tem uma, e a gente tem que considerar isso, porque existe uma lavagem cerebral do médico que tudo tem que ser miligrama quilo dia. E quem trabalha com isso há alguns anos vai perceber que efetivamente a gente não vê essa correlação. Eu estou nessa há 10 anos trabalhando com cannabis. E eu já vi pacientes de 200 quilos tendo respostas positivas com 10 miligramas de CBD, como eu já vi adolescentes ou jovens adultos com 50 quilos tendo respostas com 500 miligramas de CBD. Então, não vejo essa correlação, mas a forma com que a indústria farmacêutica está organizada é para encaixar todo mundo na mesma categoria, nem que a categoria seja o mesmo peso. Não funciona muito bem, mas vamos lá. A gente vê que existem algumas alterações no sistema endocannabinoide dependendo da condição de saúde. Então, por exemplo, aqui, na esquizofrenia, a gente vê que os níveis de RNA mensageiro do CB1, que é uma série de proteínas ali que se juntam para a confecção do receptor CB1, estão reduzidos. Tanto a anandamida quanto o 2-AG estão aumentados na esquizofrenia, mas no TEA existe a diminuição. E também do OEA, que é o leuil etanolamida, bem interessante esse composto. E as enzimas, né, de síntese e degradação, elas têm níveis aumentados na esquizofrenia, e a gente entende que, muito provavelmente, o corpo está tentando aqui se organizar, né? Fazer um ajuste do nível dos seus receptores e endocannabinoides para condições específicas. Então, por exemplo, aqui, se o receptor está reduzido no nosso corpo, é esperado que os níveis de canabinoides possam estar aumentados para tentar compensar esse receptor. Mas a gente não tem tanta robustez de artigo científico, mas a gente vê que existe sim uma mudança ali das quantidades, tanto dos endocannabinoides quanto dos receptores. E aqui, a intenção, na minha prática clínica, eu vou trazer algumas percepções que são da minha vivência, algumas percepções que são mais generalistas com relação à recomendação e ajuste de dose, mas na minha prática clínica, a minha intenção é o bem viver dos nossos pacientes. Então, é uma combinação entre saúde mental, alimentação não inflamatória e movimentação, que eu adaptei do Dr. Pedro Chestatsky, que é o PAN, Pensamento, Alimento e Movimento, e a minha intenção é que isso contribua para a regulação do sistema endocannabinoide, junto com os fitocannabinoides. Mas o PAN também impacta o sistema endocannabinoide. Então, aqui no pensamento, no P do PAN, a intenção é a gente dar um apoio relacionado à saúde mental. Por quê? Eu trago isso como um tripé de saúde, tá? O PAN, pensamento, alimento e movimento. Por quê? Se a gente usa a cannabis sem considerar o PAN, existe uma grande chance da gente enxugar gelo. Não tem milagre da cannabis. Se a gente continuar tendo práticas
relacionadas ao PAN, que não são saudáveis. Tem paciente que pode usar cannabis, morfina e todo um restante de medicações aqui de primeira linha que nem sempre vai resolver. E às vezes a pessoa está desperdiçando o tempo e dinheiro ali naquelas tentativas porque está enxugando gelo e não está sabendo, e os médicos não têm essa prática. A gente não foi treinado para isso na faculdade. Então, a gente precisa considerar esse tripé da saúde junto com os canabinoides para ter uma efetividade maior desse tratamento. E aqui a gente vê que o SEC, ele é impactado por estresse, inclusive estresse celular, mas aqui no caso do pensamento, a gente tem um impacto do nosso saúde mental no sistema endocannabinoide. Então, aqui trazendo, né? Sim, e nesse estudo que está aqui do lado, a gente tem um aumento da anandamida durante o luto. Então, aqui, se vocês verem nessa parte da horizontal, da vertical, a gente tem a quantidade de anandamida, concentração de anandamida no sangue, e a gente vê que aqui no luto a quantidade é maior quando comparada a uma pessoa que não está em luto. E aqui, como o corpo se comporta no seu sistema endocannabinoide, dependendo da condição. Então, existe a depressão, a ansiedade, o transtorno do estresse pós-traumático. Então, vamos lá, receptores canabinoides. Na depressão, a gente vê que a ativação do CB1 pode induzir a respostas depressoras. Inclusive, a gente teve um medicamento, ribonabanto, que tinha um impacto no CB1 e algumas pessoas estavam cometendo suicídio por causa disso. Aqui na ansiedade, a gente sabe que a ausência de CB1 também, né, não, é possível trazer ansiedade, e ativação do CB1 reduz os sintomas do síndrome do transtorno de estresse pós-traumático. Anandamida e o 2-AG estão reduzidos na depressão, o estresse reduz ali, né, da ansiedade, também reduz os níveis de endocannabinoides, o mesmo observado no TEPT. E as enzimas de síntese e degradação têm níveis aumentados na depressão. A gente vê que o bloqueio das atividades do FH podem reduzir comportamentos ansiosos. E aí, aqui no TEPT, a gente vê que ainda a gente está fazendo a investigação. O FAH, ela é uma enzima que atua na metabolização da anandamida. Então, se a gente consegue impactar o FAH, por exemplo, a lavanda é um componente que a gente usa no consultório, né? Aqui no FAH, a lavanda, ela atua segurando a sua ação. Então, ela diminui a ação dessas substâncias. Então, a gente tem uma quantidade maior de anandamida circulante ali na fenda, e que isso pode atuar na redução, por exemplo, da ansiedade, tá? A lavanda atuando nessa enzima de degradação, a FH é uma enzima de degradação, a gente mantém a anandamida presente mais tempo ali naquela fenda e podendo ter respostas bem positivas. Existe também uma possibilidade de modulação do sistema endocannabinoide pela meditação, e aqui uma engenharia interna, né, dentro dessas práticas relacionadas à yoga, que foi um retreat, né, um evento que eles fizeram de yoga, e tem efeitos canabinomiméticos, então atua como, né, é uma engenharia aqui para que a gente tenha alguns efeitos parecidos com os dos canabinoides, e a gente tem uma melhora aí da saúde mental, tá? Esse é um estudo observacional, tá aqui a referência no cantinho. Então, a gente vê que foram coletadas
alguns componentes aqui do nosso corpo, inclusive a anandamida e o 2-AG. Os resultados, a gente teve redução da depressão e ansiedade, mais foco a bem-estar e alegria, e a gente viu que existe é sustentado por pelo menos um mês depois do retiro, né, de yoga. A gente vê aumento de alguns componentes aqui, como a anandamida. Então, a yoga pode ser, né, existem indícios aqui desse estudo que esse pode ser uma forma de modular o sistema endocannabinoide. Tem mais de uma forma de modular esse sistema. E aqui o sistema endocannabinoide na obesidade e na diabetes tipo 2, e a gente vê nesse estudo que existe uma atuação em diferentes partes do corpo, com efeitos específicos, por exemplo, na receptor CB1, que é um dos canabinoides, no 2-AG, que atua de forma similar ao CBD, então o 2-AG atua de formas similares ao CBD, e a anandamida atua de formas similares ao THC. E aqui a gente vê que o sistema endocannabinoide fica desregulado quando uma dieta alta em gordura é induzida em obesidade. Então, eu não vou entrar aqui, mas a gente está vendo que diabetes não é a gordura não não é algo positivo, tá? A gordura impacta de forma negativa no sistema endocannabinoide. Aqui, por exemplo, uma das consequências, né, que falando do tecido adiposo epididimal, a gente tem uma possibilidade de resistência insulínica, aumento excessivo da gordura visceral. No fígado, a gente pode ver uma dislipidemia. No músculo esquelético, uma possibilidade de aumento da resistência insulínica. Então, existe o alimento efetivamente impacta no sistema endocannabinoide. E aí eu trago aqui a atenção, eu não vou aprofundar nesse slide, mas eu queria dizer aqui o quê? Que os cannabinomiméticos, que são componentes não canabinoides clássicos, então não é um fitocannabinoide, não é um endocannabinoide, mas são compostos que atuam dentro do sistema e que fazem efeitos dentro do sistema endocannabinoide mesmo, não sendo provenientes da cannabis. Então a gente tem, por exemplo, a piperina, que pode ser encontrada na pimenta preta, que ela tem um potencial analgésico. A gente tem a curcumina, que aumenta os níveis de anandamida. A gente tem o beta-cariofileno, mencionei para vocês do uso da lavanda no meu consultório. Também usamos a copaíba, e a copaíba tem uma quantidade muito relevante de beta-carofileno, e a gente tem uma possibilidade de lidar com estresse, né, em episódios de depressão, e alguns outros componentes que eu acho que é válido serem estudados. E lembrar também das gorduras do nosso corpo que são importantes. Por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6, eles são usados para síntese de compostos, inclusive o ômega 6, aqui na síntese da anandamida e do 2-AG. Com relação aqui ao movimento, PAM, né, no PAN, no movimento, a gente tem muitas pessoas que fazem corrida, eles relatam que eles têm aquele barato do corredor, né, que se sente bem. Muitas pessoas falam, né, do papel da endorfina nessa sensação de bem-estar, mas não é só a endorfina, a gente também tem componentes como a anandamida trazendo essa sensação de euforia, de melhora de analgesia. Então, a gente vê aqui
no cantinho aqui da tela, né, a quantidade de endocannabinoides no sangue, no plasma, depois de uma corrida. Então, o vermelho é quem correu e o preto é o controle. E aí a gente vê que na anandamida, quando a gente corre, tem uma quantidade maior. A gente vê essa mesma resposta com relação ao 2AG. Enfim, a gente tem alguns componentes ali que são relacionados ao sistema endocannabinoide, a gente tem respostas boas. Então, a gente vê que existem benefícios para o metabolismo. Quando a gente faz exercício, a gente aumenta os endocannabinoides. Agora, prescrição e titulação. Eu estou olhando aqui do lado, gente, porque eu estou com o meu telefone com o reloginho aqui para não passar muito do tempo aqui da apresentação. Então, aqui, regras gerais. Comece baixo, vá subindo devagar e, sempre que possível, mantenha uma dose baixa. A gente observa que quando o produto é full spectrum, então da planta como um todo, a gente tem um efeito comitiva que demonstra ali que quando a gente usa a planta toda, a gente precisa de uma quantidade menor de produtos e a gente tem menos efeitos colaterais. E a gente faz essas escolhas com relação ao tipo de extrato, a estratégia terapêutica, depois que a gente faz uma análise de todas essas partes do histórico de saúde do paciente. História do medicamento, a gente observa contraindicações, a gente entende quais são as comorbidades e a gente faz essas escolhas com base na história do paciente. Não existe protocolo universal, cada paciente vai ter o seu sistema. A literatura indica algo aqui, né? 12,5 miligramas dia, tem alguns lugares que fala 25 miligramas por dia, 25 miligramas, 20 a 25 miligramas por dia, tem lugares que falam mais, o THC aqui está falando 2,5, mas na minha prática clínica não é o que eu vejo. Tem paciente que se eu começo com uma dose dia de 12,5, a pessoa vai ter uma hipotensão, uma potencial hipoglicemia e não vai conseguir lidar muito bem com esses sintomas no começo. E a gente entende que não tem necessidade de iniciar com doses tão altas. Então, na prática clínica, olha os ciclos em canabidiol de 2 a 8 e a gente inicia 2 a 8 miligramas dia, né, de CBD, e a gente inicia o THC normalmente 1 miligrama, e vai aumentando de forma progressiva. Existem aplicabilidades específicas do produto da planta como um todo, do Broads, que tem tudo menos do THC, e do isolado, que seria um isolado normalmente de CBD. A gente privilegia sempre a planta como um todo, mas tem alguns casos que a gente vê respostas melhores no curto prazo, não necessariamente no longo prazo, mas na bipolaridade, por exemplo, no consultório eu tendo a ir para o broad spectrum de CBD ou isolado para fazer para reduzir as chances de efeito colateral, e a gente reavalia depois de 7 a 10 dias em média. Então, aqui no produto Full Spectrum, a gente valoriza muito os terpenos e os flavonoides. O Broad, a gente perde um pouco do efeito comitiva. No isolado, a gente orienta mais para atletas, principalmente atletas profissionais que não podem usar o produto full. Atletas profissionais têm desafios com outros canabinoides também, não é só o THC. E o 1 para 1, normalmente a gente usa quando o paciente tem uma demanda específica terapêutica, por exemplo, dor. Algumas contraindicações, gravidez, amamentação, pacientes com graves condições hepáticas, em uso pleno de anticoagulação, imunoterápicos.
mas isso aqui são pontos que devem ser discutidos sempre entre paciente e médico para uma tomada de decisão. Nem sempre é absoluta, dependendo do caso do paciente, cada paciente deve ser analisado para essa tomada de decisão. Vias de administração diferentes: inalatória, oromucosa, oral, tópica, intranasal, retal. Apresentações no Brasil menos do que fora. Então, por exemplo, aqui eu deixo o óleo, os gummies, spray sublingual, intranasal e o patch. Cada um aqui tem seus prós e contras. Eu não vou entrar em detalhe nesses pontos, porque eu prefiro trazer um pouco mais ali para a prática. E aqui está faltando, por exemplo, outras formas como o absorvente íntimo ou o óvulo intravaginal, que fora do Brasil é encontrado, aqui não tão fácil. Algumas premissas que devem ser consideradas são a gravidade, a velocidade de progressão da doença, um recorte social, se o quadro é agudo ou crônico, onde o paciente está, dependendo do CEP do paciente, ele tem acesso a alguns produtos e não tem a outros, né? Pacientes fora do Brasil, nem sei, nem sempre tem os mesmos produtos que os brasileiros têm. Essencial autonomia nesse cuidado, adequação de dose, exemplos aqui que podem refletir um paciente na vida real. Esse é só um exemplo, tá? Não é um caso, mas trazendo esse exemplo aqui do sexo biológico feminino. Eu digo sexo biológico feminino porque existem algumas diferenças fisiológicas nas respostas de componentes da fisiologia. 32 anos do setor financeiro. A gente teve o início das queixas em 2015, houve um agravamento das queixas em 2019, com o diagnóstico de ansiedade em setembro de 21, onde foi prescrito a sertralina. Houve o início do início do uso da terapia em 2023, por essa queixa de ansiedade, alguns episódios depressivos, o paciente tinha acompanhamento psicoterapêutico, comia diariamente glúten, leite, derivados de origem animal, açúcar, fazia prática de exercício físico e, inicialmente, a sertralina. Então, estratégia proposta aqui, um full espectro, rico em CBD, com um escalonamento de 4 miligramas, já vai ter uma tabelinha para vocês verem como foi do primeiro dia aos outros, dividido em 2 tomadas, e a gente fez a orientação do PAN. Então, do PAN, a recomendação foi meditação. Na nossa meditação, a gente recomenda para os pacientes uma meditação guiada num aplicativo que chama Headspace. Head, H-E-A-D, Space de espaço em inglês, mas várias outras ferramentas disponíveis. E a gente sugeriu autoconhecimento e práticas de relaxamento. Introduzimos a alimentação não inflamatória e mantivemos o exercício. Então, a gente começou com 4 miligramas por dia, dividido em 2 tomas, 2 miligramas de manhã e 2 à noite, porque uma gota do produto que a gente estava usando, produto proposto, né? 2 miligramas por gota, a gente foi aumentando. Cada 2 ou 3 dias aqui foram, nesse caso, foi a cada 2 dias, mas de uma maneira geral, os pacientes variam, né, essa frequência. E quando a gente introduziu, né, a alimentação não inflamatória, a meditação, a gente viu que aqui a gente teve um resultado interessante. Logo no dia 6, a gente observou uma melhor resposta. E com a introdução de novos alimentos também
tivemos uma resposta relevante nos dias 9, 10 e também 12. Mas se vocês observarem, vai sendo um aumento progressivo. Até que chegamos no dia 20, com uma estabilização da dose, com a resposta buscada, que era a redução da ansiedade. A gente fez só um ajuste aqui relacionado a um aumento de dose à noite e uma redução da dose da manhã, porque o paciente sentiu um pouco de sonolência no final da manhã, então a gente reduziu a dose para 8, de 10 para 8, e passou essa dose para a noite, as 2 gotinhas, uma gota a mais, né? São 2 miligramas a mais, a gente passou para a noite. Então, o paciente aqui, hipotético, teve esse controle de sintomas quando ele chegou em 40 miligramas dia. Depois de 2 meses, observamos redução da compulsão, da ansiedade, dos episódios de tristeza, com mais disposição, melhora da qualidade do sono, perda de peso, foram 7 quilos perdidos, e uma redução da sertralina. Aqui um outro paciente hipotético, sexo biológico masculino, 38 anos, médico. Eu atendo muito médico e eu acho que é bem perverso e cruel, e demonstra o quanto que a gente não aprende a cuidar, né, da gente, de fazer esse autocuidado. E a gente, muitas vezes, fica se apoiando só em remédio sintético, porque foi o que a gente aprendeu, e nem considera mudanças de estilo de vida antes de começar a tomar esse remédio. Aqui, esse colega tinha fobia e ansiedade social. Para sair de casa era um grande estresse. Estresse crônico, distúrbio do humor e do sono. Então, quais eram os seus mecanismos de enfrentamento? Aqui eram práticas de psicoterapia, que tinham ali uma função de mascarar alguns desconfortos do convívio social, mas não resolviam. Exercícios de exposição pessoal, desenvolvimento pessoal. Então, exposição pessoal eu não quero ir na festinha da clínica, mas eu me forço, eu me exponho a esse monte de pessoas aqui para tentar enfrentar a minha ansiedade social. A gente observou nesse paciente o acompanhamento da Nutri mensal, prática regular de atividade física, chegou usando clonazepam, 2 miligramas por noite, e o que a gente buscava era reduzir esse uso, o que esse colega buscava era reduzir o uso. Também essa medicação tinha um impacto na memória e isso impactava de forma negativa os seus estudos. Foram usados algumas substâncias que impactam na serotonina, no nosso cérebro, e não teve sucesso. Então, em 2014, existiu agravamento das queixas de estresse, distúrbios do sono, do humor, e iniciou essa fobia social. O clonazepam foi utilizado só à noite, e em 23 ele buscava reduzir os alopáticos, os efeitos colaterais, e iniciar a terapia canabinoide, o que foi feito com óleo rico em CBD full spectrum. O escalonamento foi feito de 2 miligramas por dia, as tomadas foram feitas em 3, por uma sonolência que eu já vou sinalizar. Houve uma diminuição do clonazepam, algo que foi observado que em 48 miligramas por dia foi observado sonolência, e a gente, como qualquer estrutura de cuidado com os canabinoides, a gente volta para a dose anterior mais confortável quando a gente observa um efeito colateral. E depois a gente seguiu escalonando aqui nesse exemplo, no final das contas, mais para a dose noturna, até que a gente chegou em 56 miligramas por dia. E seguimos mais uma vez retirando. Então, o que eu gostaria de pontuar
Aqui é a estrutura que eu trago no meu dia a dia e deixei lá o que, que a literatura fala de início de dose. Não existe, infelizmente, uma robustez relacionada a manejo. Aumenta a cada 2, 3 dias, desse jeito, dessa proporção, nessa porcentagem. Não tem, porque a medicina da farmácia, o produto sintético, é um comprimido 3 vezes por dia para todo mundo. Não teve essa aula de começar com um comprimido 3 vezes por dia para todo mundo e depois aumenta para 1,5, 3 vezes por dia para todo mundo. Não existe, não vai ter. Aí eles precisam fazer um standard para todo mundo. E certamente não é efetivo, senão a gente nem estaria aqui falando. Nessa aula aqui, só o da farmácia sintética já teria resolvido. Aqui a questão é, a gente precisa ter uma forma de estruturar uma personalização, mesmo isso não sendo da cultura. Então, eu mencionei aquela frase bem clássica, né, da terapia canabinoide, que é comece baixo, mantenha baixo, ou aumente devagar e mantenha baixo. E aí, o que a gente faz na prática clínica? Quando a gente observa um efeito colateral, a gente volta a dose. A gente volta a dose, e eu vou mostrar já já para vocês na tabela, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Então, aqui no PAN, né? Uma recomendação hipotética aqui de psicoterapia, práticas de autoconhecimento e confiança. Quando a gente fala conhecimento aqui, um dos pontos de autoconhecimento são seus valores inegociáveis. Quais são os seus valores negociáveis? Respeito, a transparência. Por que isso é importante? Porque isso, você sabendo os seus valores inegociáveis, você vai poder observar o valor inegociável das outras pessoas que estão perto de você. Porque se isso não é observado, existe uma chance de, em uma hora, isso aqui não dar certo. Não ter um match ali, não orna. Porque se o meu valor inegociável é transparência e eu estou convivendo com uma pessoa todo dia que não tem transparência, a chance disso não dar certo existe. Se eu sei no começo, eu consigo planejar melhor essa relação. Não preciso estar todo dia com essa pessoa. Posso ter doses homeopáticas dessa relação. Vou tomar um suco uma vez por mês, vou bater um papo, tomar um chá, comer alguma coisa com essa pessoa, mas não todo dia, porque isso aquele ali pode não dar, assim, a chance de dar certo, existe. E também saber o seu propósito de vida, para que você sai da cama todo dia. Então, aqui foi o que a gente recomendou. Diminuição de lácteos e refrigerantes e manter os exercícios físicos. Então, aqui começou com 4 miligramas, foi fazendo um aumento um pouco mais rápido aqui na progressão, e a gente chega em algum momento no dia 12, onde o paciente sentiu sonolência. Demorou um pouquinho, né, para ele retroceder, mas retrocedeu. Então, a gente reduziu aqui para a dose mais confortável, que era de 42. Então, a gente ajustou também o clonazepam para as 20 horas, 2 horas antes, né, para evitar interações medicamentosas. E a gente observou também uma sonolência diurna. O que a gente fez com essa sonolência diurna? Fez com que a gente fizesse uma recomendação de aumentar para 3 tomadas por dia. Então, aqui, quando a gente observou no dia 7 essa sonolência, a gente tomou aqui a decisão de dividir 2 doses em 3. Cada paciente é único, tá? Mas como isso normalmente acontece? Vou passar aqui o que é o mais comum da gente fazer. Normalmente começa a fazer o aumento das doses a cada 2, 3 dias. Quando o paciente tem um efeito colateral
no final da manhã, ou no começo da manhã, ao meio da manhã, a gente observa se não é a dose da noite que precisa ser reduzida. É, e aí a gente faz a redução da dose da noite se o efeito colateral é logo pela manhã, bem no começo. Claro, tem que observar se a pessoa dormiu direito, se tem alguma outra questão ali que esteja atrapalhando esse sono e trazendo essa sonolência. Se o efeito colateral é próximo da hora do almoço, a gente considera a redução da dose da manhã. Então, a gente sempre vai observar o efeito colateral, pensando qual foi a hora que ele tomou a última terapia canabinoide. A gente vai fazer se a gente está aumentando um produto e a gente volta a dose anterior, espera 2, 3 dias, depois aumenta de novo, mesmo efeito colateral, volta na dose mais confortável. Se a gente fica nesse vai e volta, que é super normal, mini testes, que a gente não consegue progredir com 2 tomas por dia, o que a gente faz? Que foi feito aqui de recomendação. Divide-se em 3 tomadas, 3 tomas, manhã, tarde e noite, nessas tomadas. Então, aqui, continuamos, né, esse aumento. A gente teve uma redução considerável do clonazepam, e a gente teve um sucesso com essa dose aqui de 56 miligramas de CBD por dia. Depois de 2 meses, melhora do humor, foco, atenção, melhora do controle dos sintomas ansiosos, mais bateria social, melhor qualidade do sono. Teve um alívio de dores tensionais que nem era a queixa inicial, mais disposição, e conseguimos desmamar esse benzo com uma autonomia no manejo. E trazer aqui o cuidado personalizado. Eu absolutamente acredito no protagonismo do paciente no seu cuidado, porque é o paciente que está lá, ou o cuidador que está lá na casa do paciente observando os efeitos colaterais. E eu vou trazer aqui alguns dados para vocês que são tanto quanto preocupantes. Um deles é que 56% dos erros médicos acontecem porque a gente não está fazendo uma coleta apropriada da história clínica do paciente. Eu digo, não está acontecendo, não por culpa só do paciente ou só do médico. Existe um desafio relacionado à coleta de dados, e se a gente não tem as informações corretas da saúde, a gente não vai conseguir dar um bom diagnóstico e um bom tratamento para isso. Um outro dado é que 13% das informações importantes para o cuidado do paciente são completamente negligenciadas pelos pacientes. O paciente ou não lembra, ou não está ali anotado, não trouxe, não quis falar, achou que não era importante. Então, são 13% de informações essenciais. Então, não é à toa que a gente tem erros médicos, porque se você não está com a informação certa. E também um outro dado interessante, triste, né? Mas que mostra que a necessidade da gente fazer o cuidado desse paciente de uma forma diferente é que de 5 a 10 minutos de uma consulta são rasgados, são perdidos, caçando informação. Isso, será que eu tenho alergia? E qual que é o remédio que eu estou tomando desse? E qual que é a dose que eu não lembro? Só que a média de consultas é de 15 minutos no Brasil, consulta médica. Que horas que esse médico vai conhecer o paciente? Se tanto tempo é perdido ali. E um último dado, que é americano, mas que tem algumas similaridades no Brasil e em outros países, é que a terceira maior causa de morte é erro médico. Erro médico. É muita gente morrendo por erro médico. E eu não estou aqui falando que o médico é o culpado pelo erro médico. O sistema está errado. O sistema está errado, mas porque eu falei que 13% das informações o paciente não passa. Então não dá para culpar o paciente ou o médico. Talvez ele não passou porque não teve tempo de passar. Mas certamente
a gente olhar esse paciente como um todo e ter os dados corretos é essencial para a gente ter um bom tratamento. Então, esse cuidado personalizado, que é uma das minhas maiores bandeiras no dia a dia, a gente personalizar o cuidado no nosso paciente, vai além de cannabis. E aí isso me traz um desafio do sistema de saúde. A medicina, ela precisa ser repensada absolutamente nessa parte do cuidado personalizado, porque a gente não aprende isso na faculdade e muitas vezes os médicos nem sabem disso. Então é importante não só que o paciente esteja muito bem educado sobre o quão importante é o cuidado personalizado, mas também trazer elementos de tomada de decisão junto, médico e paciente, né? Uma tomada de decisão sobre como fazer da melhor forma isso no dia a dia. É, essas informações vieram de uma análise muito profunda feita aqui pela minha equipe técnica, uma equipe multidisciplinar, da gente tentar entender qual que era o nosso grande diferencial, porque a gente tinha tantas respostas positivas no cuidado dos nossos pacientes. E a gente entendeu que o nosso grande diferencial era a personalização do cuidado, e que tinha 3 pilares. A gente tem coleta de dados, porque eu vou mostrar para vocês como eu fazia no meu consultório. Eu não estou atendendo mais pacientes, apesar de eu ter 2 médicos na minha equipe e fazer esse cuidado por uma outra via, que eu vou mostrar para vocês já já, mas a gente tinha um programa com 4 etapas: acolhimento, triagem, consulta e 6 semanas de acompanhamento terapêutico com ligação do farmacêutico uma vez por semana para coleta de dados e ajuste de dose, que é o cuidado personalizado. Então, toda semana a gente coletava ainda mais dados, né? Os dados ali antes da consulta, durante a consulta e depois da consulta. Então, esse é o primeiro pilar do cuidado personalizado, que fazia a gente ter, assim, ter uma resposta positiva muito alta nos nossos pacientes. Coleta de dados. Segundo, educação. É o poder mesmo do cuidado na mão do paciente, só que a gente precisa ensinar esse paciente a se cuidar. E o terceiro pilar, que é uma solução B, C e D. O que eu quero dizer? Nem sempre o que eu vou passar, que pode ser o melhor para esse paciente, o paciente vai conseguir fazer. Então, eu posso falar para o paciente que muitas pessoas têm uma sensibilidade ao glúten, que trazem sinais de informação para o corpo e que não necessariamente eles têm uma alergia ao glúten ou eles têm uma doença celíaca. E aí eu faço a recomendação para o paciente não usar glúten, não reduzir, abolir o glúten, que seja. E aí esse paciente me volta uma semana depois e fala: eu não consegui reduzir o glúten. Eu tenho que dar uma outra opção para esse paciente, eu tenho que dar uma ideia para ele. Você já não tentou pão sem glúten? Pô, tentei, não gosto, sabor. Já tentou tapioca com ovo mexido? Putz, tentei, não gostei. Já tentou uma tigelinha de frutas? Pô, gostei dessa. Então, assim, são tentativas e erros e a gente precisa trazer as tentativas ou as soluções, né, à medida que os desafios aparecem ou que os erros aparecem. Então, eu queria trazer isso para a consciência, que a personalização do cuidado depende de uma coleta estruturada de dados, um conhecimento sobre autocuidado desse paciente que chega por meio de educação e a gente sempre buscar soluções para os desafios encontrados. A contribuição da equipe multi foi sempre essencial. Na minha prática clínica, eu sugiro que vocês tirem um screenshots dessa página, porque eu não vou entrar em detalhamento, mas eu deixo aqui o que cada profissional poderia considerar, né, de atuação nessa área da cannabis. E aqui eu vou trazer uma solução analógica para essa personalização, que é
a estrutura que eu tinha na minha clínica, que é acolhimento, triagem, consulta ou interconsulta, porque a gente sempre cuidou dos pacientes de outros médicos juntos com os colegas, e também um acompanhamento e manejo. Então, aqui no acolhimento, a gente tem um alinhamento de expectativas, na triagem, a gente coleta uma série de dados, na consulta, a gente aprofunda na história, e no acompanhamento, a gente fazia na Interdoc essa ligação semanal. A gente sabe que não é milagre, cannabis não é milagre, e que a gente precisa também considerar que talvez a cannabis não seja para um paciente ou outro, tá? Não é para todo mundo. Cannabis não é para todo mundo. É para muita gente, mas não é para todo mundo. Eu não deixei aqui o tempo de acompanhamento, porque a minha intenção é trazer uma opção para a implementação da terapia canabinoide na prática clínica. Isso aqui não é absolutamente certo para todo mundo. Isso foi muito certo para mim e para minha equipe multidisciplinar. E, super na transparência aqui, eu estou abrindo o que a gente viu que funcionou melhor nesses últimos 10 anos. Então, reflitam o como isso pode ser trazido para a sua realidade, se você tiver interesse. Então, por exemplo, o acolhimento do paciente tem que ter um alinhamento de expectativas naquela primeira ligação que o paciente faz para o consultório. Os pacientes muitas vezes perguntam dos benefícios. Alguém tem que treinar o assessor ou assessora, ou quem pega o telefone, secretária, alguém tem que treinar essa pessoa que acolhe. Não é só marcar consulta, gente. Isso traz ansiedade para esses pacientes, insegurança. Ligou lá, ele quer saber minimamente as informações. Vai saber tudo. Não tem uma recomendação se um médico não faz a consulta, mas alguns indicativos ali são importantes, algumas informações gerais são importantes de serem feitas nessa fase. Por que eu coloquei a triagem no meu programa? Porque eu tive um paciente que veio de muito longe para passar em consulta comigo há muitos anos atrás, e ele chegou dentro do meu consultório para tratar uma condição de saúde onde a cannabis não tinha nenhum impacto positivo. Nada, nada. Foi o dinheiro de viagem, foi o dinheiro da consulta, e mais que tudo, o estresse e a destruição de esperança desse paciente. Se tivesse essa triagem para todo mundo, a gente evitaria que o paciente se frustrasse no meio do caminho. E antes de trazer a solução digital, eu gostaria de fazer uma retomada aqui da parte do cuidado. Então, considerar no cuidado, primeiro, falamos da coleta de dados, né? Que a coleta de dados e a personalização do cuidados andam lado a lado. Então, entender bem esse paciente, pergunte da sua história passada, pergunte do que ela tem alergia, pergunte das suas relações sociais, do que está sendo usado hoje de medicamento, da autonomia, se tem cuidador, se não tem. Então, absolutamente conhecer muito bem o paciente, primeira etapa. Depois, entender entre o produto full spectrum, o full spectrum de CBD, rico em CBD, o full spectrum, o broad spectrum de rico em CBD, o isolado e também os outros componentes canabinoides. Na prática clínica, a gente tem visto uma resposta muito positiva do uso do CBD com CBG. A gente vê também pacientes tendo respostas positivas para distúrbios do humor com CBN. A gente vê que os canabinomiméticos têm respostas positivas, como a lavanda, a copaíba. Tem ali alguns compostos que também fazem o cuidado de forma sinérgica, né? Eles têm uma sinergia com os componentes da planta.
E alguns desses componentes, como o beta-caroteno, a gente também vê na planta cannabis, não só na copaíba. Então, a escolha assertiva vai depender da consulta, mas a gente entende que tem algumas condições onde o CBD isolado pode ser uma opção mais segura no começo, um broad spectrum. Então, entender ali das condições de saúde do paciente, não tem como eu falar todas aqui, mas normalmente a gente escolhe dentro desse universo de full spectrum rico em CBD, broad spectrum rico em CBD, o isolado, produtos CBD, CBG e também produtos ricos em THC, proporções diferentes, 2 ou 3 compostos juntos na mesma fórmula. Considerar sempre o efeito enterágico. Quando a gente tem produto da planta como um todo, a gente tem mais efetividade, menos efeitos colaterais, a gente precisa de uma quantidade menor de produtos. Então, a gente falou agora dados, recomendação de produto, agora a titulação. Retomando um sumário do que eu já falei lá. Titulação, a gente normalmente, pelo menos na minha prática clínica, inicia com uma dose baixa e vai aumentando isso de forma progressiva. Se tiver um efeito colateral, volta à dose anterior mais confortável. Espera 2, 3 dias e continua aumentando de forma progressiva. Chegou numa dose tolerável das tomadas, a gente começa a considerar um, um ajuste de dose relacionado às 2 tomadas. Por exemplo, se eu estou aumentando a dose e, e eu estou tendo um efeito colateral durante o dia, por exemplo, na hora do almoço, então eu vou considerar que parte dessa dose da manhã seja colocada para a noite. Então a gente começa, depois que aumentou, não está conseguindo, está indo e voltando nos efeitos colaterais, considere jogar a dose da manhã para a noite. Então, uma vez que a gente jogue, né, tenha doses diferentes de manhã e de noite, ele ainda não conseguiu atingir uma dose para alívio de sintomas, a gente considera dividir essas 2 doses em 3, tá? Então, a gente faz manhã, tarde e noite e continua esse aumento de forma progressiva. Mesmo nas 3 doses, o procedimento é o mesmo. Atingiu uma dose que está desconfortável, tem efeito colateral, volte à dose anterior da toma que está trazendo o efeito colateral. Então, se você está tendo um efeito colateral com 3 tomadas, está tendo um efeito colateral às 5 da tarde, você tem que considerar ajustar a dose da tarde. Se você está tomando uma dose a 1 hora da tarde, você teve um efeito às 5, a chance é muito maior de ser dessa dose da tarde do que de ser da dose da manhã. Mas isso o médico profissional de saúde ali precisa fazer uma avaliação junto com o paciente para determinar. Mas é isso, doses baixas, aumenta devagar, volta na dose anterior se tiver algum efeito colateral, continua aumentando de forma progressiva. Se 2 doses não forem insuficientes, ainda tiver efeito colateral, dividimos em 3 doses. Gente, eu tô martelando aqui, porque também não é ciência de foguete, mas é uma forma diferente de fazer a medicina, e nem todos os profissionais de saúde estão acostumados com isso. Então, eu trouxe a minha solução analógica dos últimos 10 anos, do jeito que eu fazia, e trago agora para vocês uma solução digital, que é um sonho meu desde 2015, ter essa solução digital para compartilhar com vocês, porque eu entendi que uma tecnologia poderia ajudar muito pacientes e médicos a fazer esse cuidado. Então, essa solução digital se chama Vive, assistente virtual de cannabis, que usa a tecnologia para transformar o acesso e o uso da cannabis. E a Vive responde a esses 3 grandes gargalos do cuidado com a terapia canabinoide. Primeiro, cannabis é para mim, sim ou não? Muitos pacientes veem que a cannabis está ali no jornal, está no programa de televisão, que pode ajudar na ansiedade, na dor, mas não sabe se a cannabis pode ajudar para a sua dor. Então, serve para mim?
Então, quando o paciente entra na Vive, hoje, em transformação, vai subir aí nas lojas em poucas semanas, né, subir nas lojas de aplicativo. Hoje funciona entre o WhatsApp e uma plataforma. E tem algumas perguntas ali onde o paciente ele vai conseguir ter pelo menos um indício de se a cannabis é para ele sim ou não, porque quem vai poder confirmar é só o médico, tá? Mas pelo menos ele tem ali alguns elementos que tragam segurança para ele fazer essa marcação com o médico, essa consulta, né? E a segunda questão que a Vivi responde é: qual cannabis é para mim? É muita cannabis no mercado, tá? São 30 indústrias farmacêuticas com autorização para venda em farmácia. São 400 marcas de produtos importados hoje no Brasil, dezenas de associações e pacientes fazendo habeas corpus, plantando por meio de habeas corpus. Qual que é essa cannabis? Alguém tem que ajudar esse médico a tomar a decisão, médico e paciente. E chegou em casa esse produto, como é que eu uso essa terapia? Aumento são 2 tomadas, são 3 tomadas, aumento rápido. Hoje, o que é muito perverso e o que eu vejo todo dia no consultório, por meio da minha equipe multi, é paciente chegando com uma prescrição 5 gotas 2 vezes por dia de CBD. 6 gotas 2 vezes por dia. Gente, e se a gota for 8? E se a gota for 4? Tá jogando o produto fora, não tem condição. Então, atenção aqui é menos pílula e mais planta. Então, quais são as aplicações, as funcionalidades ali da Vive? A Vive tem um diário para coletar sintomas e efeitos colaterais, temos um lugar para fazer registro de remédios com alerta, chega uma mensagem para o paciente, temos um plano terapêutico, temos uma proposta de ajuste de dose, esse aumento gradual. Lá temos um gráfico de evolução de saúde, conteúdos da equipe multi. Quem tiver curiosidade, fica à vontade aqui para entrar na Vive e conhecer. Eu, depois de tantos anos, consegui tirar do papel. É difícil mesmo fazer tecnologia no Brasil, mas mais difícil ainda é fazer uma medicina diferente da medicina que a gente aprendeu na faculdade. Uma medicina que olha esse paciente como um todo e que privilegia práticas relacionadas à personalização do cuidado e mudança do estilo de vida, porque não tem milagre em 15 minutos e nem em 2 horas de consulta também não tem milagre, porque os profissionais de saúde não estão dentro da casa do paciente para ficar ensinando, alguém tem que ensinar. Então, é essencial que a gente pegue essa autonomia do seu cuidado para quem está com a condição de saúde, para quem está olhando a sua saúde. Não só a doença, mas também a saúde. Porque eu espero que um dia a gente não esteja falando só de doença, mas também de prevenção e de bem viver. Então, deixo aqui os meus contatos, meu Instagram, fiquem à vontade de deixar dúvidas ali na DM, meu e-mail, é, fazer um pedido aqui que é: espalhem essa palavra. Tem muita gente sofrendo à toa, porque não sabe se cuidar. Tem muito médico, profissional de saúde que tem boa vontade, só não teve esse conhecimento. E eduque as pessoas onde vocês estiverem, no, no churrasco do domingo, no Uber, na escola, porque não precisa ser médico para salvar vidas. Mas quando, em alguns países, e aqui não está muito diferente, a terceira maior causa de morte é erro médico, e eu falei para vocês que isso não é culpa do médico, é culpa do sistema, não é nem do paciente, nem do médico de forma unilateral, é do sistema. A gente vê que algo precisa ser mudado. A gente precisa mudar isso. E não dá para esperar que alguém lá de cima
dos- de, do governo, das instituições, faça isso pela gente. Vai fazer. Vai depender da gente espalhar essa palavra. Não só sobre cannabis, mas sobre mudança de estilo de vida, sobre personalização do cuidado, sobre educação, sobre autocuidado e sobre cuidar do outro, né? Não só se cuidar, mas cuidar do outro também, para que as pessoas não sofram mais à toa, como estão sofrendo agora. Muito obrigada pela atenção, pelos estudos e nos vemos numa próxima.